Essa classificação não é estanque, mas ela é sim predominante. O que eu quero dizer com isso é que o filho, bode expiatório, muitas vezes vai ser sim, ao bel prazer do narcisista, tratado como filho invisível ou como filho dourado, e o mesmo se pode dizer em relação aos filhos dourado e invisível. Esse troca-troca de papéis faz com que o narcisista confunda a cabeça desses filhos. E o abuso narcisista ele vai se prolongar no decorrer do tempo, às vezes pela vida toda. Porque, como eu já expliquei quando eu falei do hoovering, que é uma das táticas de abuso narcisista, o narcisista ele não é sempre ruim. Ele não é uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo ele sabe, sim, distinguir o que é bom do que é mal. Então, quando for conveniente para ele ser bonzinho, posar de bonzinho, ele vai ser. Ele vai posar de bonzinho. Quando não for conveniente, ele não vai ser. Então é de acordo com o humor do narcisista, ele vai sim confundir esses filhos para que esses filhos se mantenham ali no cativeiro, sendo abusados pelo narcisista. Esse troca-troca de papéis também acarreta o seguinte: esses irmãos dificilmente virão a ter amizade um dia, porque o narcisista é o instaurador da discórdia. Um filho não vai saber da vida do outro pelo outro. Vai ter sempre o narcisista como intermediário. Então, um filho vai sempre saber da vida do irmão pelo olhar do narcisista. E aí que o narcisista vai fazer o quê? Vai criar ciúminho, vai gerar ciúminho entre os irmãos. E muito raro esses filhos um dia virem a se dar bem. Acho que eu ouvi 2 casos de pessoas, filhos de narcisistas que conseguiram superar toda aquela trama que o narcisista criou, toda aquela discórdia gerada pelo narcisista em família. 2 casos apenas conseguiram superar, de irmãos que conseguiram superar e dizerem: amo meu irmão dourado, apesar dos pesares, amo minha irmã dourada. Nos damos super bem. Bom, voltando ao tema original do vídeo. A criança que fica trancada em casa, que vê a vida passando, que vê as outras crianças brincando pela janela do quarto dela, vê até mesmo o dourado brincando pela janela do quarto dela, essa criança sabe que ela está perdendo muito. Então o sofrimento dessa criança é muito grande, é atroz. Quais são as consequências de se deixar uma criança trancafiada dentro de casa desde a mais tenra idade? Eu vou citar apenas algumas que eu, assim, por experiência própria até, experiência de outras pessoas com as quais eu mantenho contato, eu sei que são ocasionadas sim por esse isolamento social. Pode haver outras, óbvio. Depressão, pensamentos suicidas, tentativas de suicídio, suicídio propriamente dito, fobia social, ansiedade, retardo no desenvolvimento pessoal e social.
Aquela pessoa que tem dificuldade de arrumar um trabalho ou de permanecer nele, aí a sociedade diz que é vagabundagem. Sabe de nada, inocente. Eu já falei em outro vídeo que eu tenho um pouquinho de fobia social até hoje. A minha fobia social não me impede de sair de casa. Aqui, ó, estou no meio da rua. Mas quando eu saio de casa, eu tenho um pouquinho de receio quanto a quem eu vou encontrar pelo meu caminho afora. Então eu sempre ando meio que assim, olhando, observando de longe quem é que vem vindo em minha direção. Quem é que eu vou encontrar, porque eu já descobri por que eu tenho essa fobia social até hoje. É muito humilhante encontrar pessoas que me conheceram em uma época em que eu não era eu, em que eu não estava no meu melhor. Então, é muito humilhante, é constrangedor enfrentar o olhar dessas pessoas, um olhar de desconfiança. Será que ela continua esquisita? Será que isso? Será que aquilo? É a intuição que eu tenho em relação a essas pessoas quando eu as encontro. Então, é humilhante, mas eu já lancei aqui no canal este ano a mim mesma um desafio de permanecer no momento presente, porque a fobia social eu percebo que tem muito a ver com o passado, com o futuro. Então, se eu conseguir permanecer no momento presente, eu me livro da fobia social e as funestas consequências que são inerentes a ela. Outras duas consequências de se isolar uma criança desde a mais tenra idade em casa, das quais eu gostaria de falar, não posso deixar de falar, são falta de autoconhecimento e incesto emocional. Nós só podemos adquirir autoconhecimento em contato com o mundo exterior. Uma criança que fica trancada em casa, ela não se conhece, ela tem o seu desenvolvimento obstado em razão disso. Ela não sabe qual é o valor dela, quais são os seus valores, quais são os seus limites, ela não se respeita e ela não